Em uma semana no Cruzeiro, a culpa pela má fase era do Giovani. Depois passou a ser do Ariel Cabral e do Henrique. E aí depois do Henderson. E aí do nada, a culpa é do goleiro Fábio. O que tá acontecendo? Ingratidão? As críticas são válidas? Merece ir pro banco? Acabou a história dele? Todo mundo esqueceu o que ele já fez? Calma, é sobre isso aí que eu vim comentar aqui agora neste vídeo. Vou pedindo pra você deixar o like no vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal, se você não for inscrito, clica no botão inscrever-se aqui embaixo. Continue aí acompanhando o nosso trabalho e já vai deixando o seu comentário a respeito do goleiro Fábio enquanto a vinheta vai tocando. Tá querendo ir tirar umas férias ou curtir com a família e os amigos, aproveitar aí essa brecha que a pandemia tem nos dados, mas tomando os devidos cuidados ainda, já é possível poder viajar e curtir. E eu vou te dar uma dica aqui para conhecer Arraial da Ajuda na Bahia e ficar hospedado lá na casa do Bruno. Ele vai te recepcionar da melhor forma possível. Lá tem casas e kitnets, casas para até 8 pessoas e kitnets para 4 pessoas. Entre em contato no link que tá na descrição, vou deixar todos os detalhes para você aí. Fala que veio através do canal Cruzeiro e olha só, você vai pagar apenas 8 diárias e se hospedando lá por 10 dias. Então você ganha 2 de graça, na minha conta eu pago para você. Só entrar em contato lá com o Bruno, lembrando que essa promoção é válida até o dia 30 de novembro, mas há pacotes especiais aí para o final do ano, né? Alta temporada, tem Réveillon, tem Carnaval do ano que vem. É só você entrar em contato com ele, já reservar, vai curtir Arraial da Ajuda, inclusive vai para lá e pede uma ajuda pro Cruzeiro, porque tá tenso, né? Então vamos lá então comentar aí sobre o goleiro Fábio, que recebeu tantas críticas nas redes sociais nesses últimos dias e teve que até soltar uma nota oficial. Pra quem não viu a nota oficial do Fábio, tá aí na sua tela, eu vou ler um pedacinho aqui pra você. O que dizer? Cobranças sempre existiram na minha vida. Respeito, leio, escuto, me cobro. Fico pensativo que por mais que você faça, nunca será o suficiente, mas não desisto. Não meçam ou julguem a dor que eu sinto em ver o Cruzeiro como está. A minha vida nesses últimos 16 anos esteve entrelaçada ao Cruzeiro, então saiba que sinto a dor de um torcedor. Me esforço e treino todos os dias com muita vontade e dedicação. Não tem um dia que eu não dou o máximo nos treinos. Sempre falei que irei até o fim para ver o Cruzeiro no lugar que ele nunca deveria ter saído. Não vou expor o que faço internamente. Não pensem que não há cobranças. Não pensem que não há esforços. Não pensem que não sofremos pelo momento. Tem coisas que falo, mas tem outras que não precisam ser expostas. Vivo bastidores há 23 anos e tenho maturidade do que for falar ou não. Peço a Deus por esse clube. Faz parte da minha vida. Estou triste em ver o Cruzeiro nessa posição. Luto e busco uma direção para sairmos dessa situação todos os dias. Tenho amor e gratidão enorme pelo Cruzeiro e ninguém vai tirar esse sentimento. Essas foram as palavras do Fábio postado no seu Instagram oficial na noite desta segunda-feira. E isso veio principalmente depois de várias críticas que o jogador recebeu nas redes sociais, com alguns torcedores pedindo até para que ele saísse do time e Lucas França tivesse oportunidade. É de fato que o Fábio tem falhado sim em alguns jogos. Eu não vou ser hipócrita aqui e não vou ser o cara que vai idolatrar o goleiro, independente da história dele, e ser cego em algumas coisas. Porém, na minha opinião aqui, acredito que as falhas do Fábio, até essa crítica direta ao goleiro, deveria ser um dos últimos itens de uma lista onde podemos listar os problemas que o Cruzeiro se encontra neste momento. Eu, com toda sinceridade, fiquei surpreso ao ver na internet os torcedores atacando o goleiro. Na verdade, as críticas ao goleiro Fábio, relacionado principalmente à sua saída de bola, já é algo que acontece desde quando a gente conhece de Fábio no Cruzeiro. Este sempre foi o ponto fraco do goleiro, mas que para algumas pessoas parece que isso só se tornou evidente a partir deste ano de 2020. De fato que o Cruzeiro inteiro, como um time, vem falhando em todos os jogos. Com abrir este vídeo aqui, o torcedor está desnorteado e tenta encontrar um motivo para atacar e encontrar o problema a fim de resolver e solucionar esta crise que o Cruzeiro se encontra. Não que ele não possa ser criticado, esse não é o problema. O questionamento e a minha defesa até o próprio goleiro, a história do Fábio com o Cruzeiro, é justamente nisso. É uma ingratidão danada que a gente vê de alguns torcedores, chamando de gordo, chamando de lixo, de câncer do Cruzeiro, que ele tem que sair do time, que ele tem que sair pro banco. Cara, uma coisa é criticar, outra coisa é atacar. As pessoas na internet às vezes não sabem medir essas palavras e usam do que quer, do que pode falar, do que a liberdade proporciona, e eu começo a exagerar em algumas críticas que, com toda sinceridade, tenho o direito sim de criticar.
Só que não tem o direito de desrespeitar. Nenhum jogador vai estar acima do clube. Nenhum jogador. Então o que acontece? Essas críticas do torcedor, elas têm um embasamento devido ao que vem acontecendo nos jogos. Por exemplo, no jogo contra o CSA, né, as bolas dentro da pequena área, os cruzamentos, o torcedor acredita que o Fábio poderia ter tirado a bola, ou então alguns gols que passou na frente dele, rasteiro e tal, que ele poderia ter defendido. Só que esse não é o principal problema. Por quê? O ataque do Cruzeiro está funcionando perfeitamente, o meio-campo do Cruzeiro está funcionando perfeitamente, a zaga do Cruzeiro está funcionando perfeitamente, porque se todos esses setores do campo estiverem funcionando perfeitamente, aí sim vale tantas críticas que a gente tem visto nas redes sociais ao goleiro Fábio. Agora, se não, então não vale a gente encontrar apenas uma pessoa, como foi no caso de querer só atacar o Léo, como no caso de querer só atacar o Maurício. Quando eu digo ataque, eu diferencio das críticas. Uma coisa é criticar o futebol, uma coisa que eu mesmo faço aqui por várias vezes em pós-jogos, em comentários no Twitter, eu mesmo critico vários jogadores do Cruzeiro. Só que a gente tem que saber medir algumas coisas, e o que eu venho até fazer este vídeo, e o que eu defendi nas redes sociais, é nesse sentido. Algumas pessoas atacam o Fábio de forma insana que eu falo, caralho, que porra é essa? Mas é aquela intolerância digital que a gente já conhece em todas as áreas, não só no futebol e não só com o jogador. Em enquete nas redes sociais, a gente observa que 70% da torcida concorda que o Fábio nem deve ir para o banco. Eu respeito todas as opiniões, eu tô emitindo a minha aqui também, e eu tenho obrigação de respeitar qualquer outra opinião, principalmente quando eu tenho uma formação de opinião aqui através do canal Cruzeiro. Eu só não quero que o Fábio chegue ao ponto de aposentar como um Victor no Atlético está aposentando, tomando frangos, sendo terceiro, quarto goleiro. É feio demais encerrar uma carreira dessa forma. É muito melhor encerrar uma carreira como o Rogério Ceni, por exemplo, encerrou no São Paulo. E agora o torcedor ser ingrato da forma que está sendo, isso aí é triste demais a gente ver. A ingratidão é um dos sentimentos mais frios e mais secos que existem, e eu acho que ele não deveria ser praticado neste momento aqui. Quando o torcedor chega ao ponto de pedir ao Fábio alguma coisa que ele fale mais e se apresente mais, o torcedor tem que entender que às vezes nem sempre o desejo dele vai ser alcançado. E existem personalidades. Personalidade de um Fabrício Guerreiro, que passou aqui pelo Cruzeiro, é diferente de um Fábio, é diferente de um Léo, é diferente de um Henrique. Não estou defendendo Henrique, não estou defendendo Léo, não estou defendendo Fábio. O que eu quero dizer aqui é que existe personalidade. Tem jogador que ele vai tomar mais frente, vai falar mais, vai vir mais a público. Tem outro que não. E é como o Fábio mesmo disse no texto dele. Por mais que ele não fale, algumas coisas realmente não tem que ser faladas, não quer dizer que ele não está vivendo intensamente aquilo, principalmente porque ele faz parte dos bastidores do Cruzeiro, que é um desejo nosso de ter, porque o Fábio, ele é o principal jogador. Mas no fato de ser o principal jogador na história, e às vezes até mesmo dentro de campo, não significa que ele tem que ser o principal jogador, de colocar a cara a tapa, de estar sempre falando. São coisas distintas, por mais que pareçam ali unificadas, mas são coisas distintas, porque a gente tem que entender a personalidade de um jogador. Vou pegar um último exemplo, até o próprio Arrascaeta, onde é que ele passou por uma fase do Cruzeiro, era um cara tímido, contraído, não falava, mas ele era um dos principais jogadores do clube. Então, torcedor, vamos saber separar as coisas. Cuidado com a emoção, cara. Cuidado com a emoção. Usa mais a razão em alguns momentos. Valeu? Um abraço. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário a respeito aí sobre o goleiro Fábio. E assim que acabar o vídeo aqui agora, acabando, acesse o link na descrição, entre em contato lá com a Casa do Bruno e procura saber mais informações sobre a sua viagem aí de férias neste final do ano. Valeu, um abraço, tamo junto e é nóis.